Meu nome é Jair, eu tenho 46 anos, eu sou representante comercial. E durante muito tempo eu tive muito preconceito com a igreja, pelo que a mídia falava, pelo que a mídia derramava. As notícias eram muito negativas e eu tinha uma resistência muito grande quanto à Igreja Universal. Tanto é que o que eu ouvia falar é que a igreja ela roubava, que a igreja ela enganava, que tudo aquilo que acontecia, aqueles testemunhos, era tudo comprado. Que o bispo fazia nas pessoas uma lavagem cerebral, que as pessoas que vinham à igreja eram as pessoas de pensamento pequeno, que eram pessoas manipuladas. Então, todo esse tipo de notícia eram notícias que chegavam para a gente. E eu, como muitas pessoas, fomos enganados por essas notícias. Eu fui em muitas denominações. Eu cheguei a servir os espíritos, eu cheguei a servir os demônios, porque a minha vida era destruída e eu não entendi o porquê daquilo. Então eu procurei ajuda em várias denominações. E quando não tinha mais nenhum lugar para ir, a minha vizinha, que mora ela há muito tempo na Igreja Universal, mais de 35 anos da igreja, ela fez vários convites para mim, mas eu era muito resistente, muito resistente. Eu não acreditava que a minha vinda na igreja pudesse mudar a minha vida. Eu realmente não acreditava. Hoje eu me arrependo, por quê? Porque eu tive que sentir tudo isso na pele, para ter o meu coração quebrantado. Hoje eu lembro do profeta Ezequiel no Vale de Osso Seco. Então os meus pedaços foram ficando pelo meio da igreja. Eu cheguei na igreja arrebentado. Cheguei na igreja depois de ter uma perda financeira muito grande, o casamento destruído, vida emocional, tudo destruído. Cheguei com uma dívida muito grande, cheguei devendo para agiota, Então a minha vida ela chegou destruída. Cheguei na igreja totalmente destruído, sem nenhum tipo de opção, sem nenhum tipo de perspectiva. Após tentar o suicídio por 2 vezes, foi um negócio muito engraçado, porque eu estava tão para baixo aquele dia, que eu sentei na cadeira da igreja, e eu comecei a olhar para cima. Eu sempre gostei muito de arquitetura, eu achava a arquitetura muito bonita. Eu comecei, por uns 15 minutos eu não consegui prestar atenção na reunião. Mas quando eu me dei conta, eu vi que o lugar ali era um lugar diferente. Eu fui muito bem acolhido na igreja. E em um determinado momento da reunião, quando o bispo estava falando, parecia que ele estava falando da minha vida, por tudo que eu estava passando. Mas eu nunca tinha visto o bispo, nunca tinha tido contato com ele, nada. E o que ele estava falando, o que ele estava relatando ali, era o que estava acontecendo comigo. Mas ele falou da entrega. E eu lembro que naquele dia mesmo, aquela palavra ela ficou em mim. Eu continuei vindo na igreja, mas aquela semente ela estava plantada. E ali eu peguei firme. Daquele momento em diante, ali o Espírito Santo já começou a trabalhar na minha vida. Eu tinha vontade de morrer, tanto é que eu tentei o suicídio 2 vezes. E aquelas palavras, ela foi despertando em mim um desejo de viver, um desejo de lutar. Aquelas palavras que o bispo proferiu, E ele falou para si, é como se estivesse falando para mim: rapaz, sua vida tem jeito. Deus quer mudar essa situação. Deus quer mudar a sua vida. Deus não quer fazer uma melhora na sua vida. Deus quer te dar uma transformação. Ele quer te dar uma vida nova. E ele disse assim: você tem que pegar essa sua vida e depositar ela aqui no altar. Deposita ela no altar. Coloca a sua vida na mão de Deus. Ele vai te dar uma vida nova. Aquelas palavras do bispo rasgou a minha alma. Ela rasgou a minha alma. Daquele dia em diante, eu nunca mais deixei de vir na igreja. Tinha ouvido falar no Espírito Santo, mas eu não sabia o que era o Espírito Santo. Muitas pessoas falavam: você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo, mas eu não sabia o que era o Espírito Santo. A minha vida já estava começando a melhorar. Eu já passei a dormir melhor que eu não dormia, eu tinha que tomar remédio para dormir, Então, eu estava melhor, mas me faltava alguma coisa ainda. E aí foi quando eu intensifiquei a busca pelo Espírito Santo. E foi depois de um jejum de Daniel, e foi numa sexta-feira que eu recebi o Espírito Santo. É uma coisa que não dá para você descrever o Espírito Santo. Não dá para você descrever. É só você recebendo mesmo para você ver. É uma alegria muito grande, é uma paz muito grande, é uma vontade de você propagar o Evangelho,
É uma felicidade muito grande o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo ele guia a minha vida. Hoje eu não faço nada sem antes perguntar para o Espírito Santo se ele concorda com aquilo ou não. Deus me tirou da lama, do fundo do poço. Se o poço tem fundo, se além do fundo do poço tem algum lugar abaixo disso, é onde eu me encontrava. Ele restaurou a minha vida emocional, minha vida espiritual, o meu casamento. Hoje o meu casamento é uma bênção. Eu sou um profissional que trabalho há 32 anos no mesmo ramo e não conseguia vencer. Mas depois que eu recebi o Espírito de Deus, ele me deu direção. A minha vida financeira hoje, ela é uma outra vida, é uma vida transformada. Hoje eu como o que eu quero, hoje eu passeio com a minha família, eu tenho uma vida familiar abençoada, eu tenho um lar abençoado, a minha casa, cada pedacinho da minha casa é um pedacinho do céu. Então hoje eu tenho a minha vida transformada. E me arrependo de não ter dado ouvido a quem Deus enviou para me chamar. Porque não foi um só convite que eu recebi, foram vários convites da minha vizinha, através da programação de TV, mas eu me arrependo de não ter vindo antes. Se eu tivesse vindo antes, eu tinha sido poupado de muito sofrimento que eu passei. Eu convido a você, que você não ceda às notícias que você tem ouvido sobre a Igreja Universal. Porque eles dizem que a Igreja Universal rouba, que a Igreja Universal engana, que a Igreja Universal manipula, mas quando eu cheguei na igreja, eu não tinha nada para a igreja me tomar. Eu cheguei sem nada, eu cheguei devendo, eu cheguei com o carro caindo aos pedaços, eu cheguei com a minha vida aos pedaços, com o meu casamento destruído. O que a igreja tinha para me tomar? A igreja não tinha nada para me tomar, muito pelo contrário. Aqui eu encontrei paz, aqui eu encontrei a plena felicidade, aqui eu tive um encontro com Deus, aqui eu recebi o Espírito de Deus. E é Ele que guia a minha vida hoje.